Boa noite, gente. Vocês podem se sentar um instantinho, por favor? Obrigado. Nós somos a CESERN de Teatro e é um prazer enorme estar aqui apresentando esse trabalho que é tão importante para nós, retomando Turmalina 1850, um espetáculo que já tem 6 anos de trajetória e que é sempre tão potente, tão forte quando a gente pisa no palco de novo para contar essa história. É muito importante para a gente devolver a João Cândido e colocá-lo no lugar que é dele de direito, que é como herói nosso, herói do nosso povo, herói preto. Tirar ele das notinhas de rodapé dos livros de história, onde nem sempre ele é lembrado. Que nós possamos devolver a ele o lugar de protagonismo que ele merece. Que nós possamos louvar esse e tantos outros heróis e heroínas pretas importantes para a história do nosso país que são apagados, que insistem em apagar. Que nós possamos honrar a memória dele para que a história não venha a se repetir. Vai. A gente está aqui fazendo essa circulação, a gente está aqui até domingo, né? Já tem amanhã e domingo aqui no Teatro Ipanema. E na próxima semana a gente está em 4 arenas. Em Santa Cruz, Penha, Bangu e Jacarepaguá. Arrasou. Essa circulação está sendo feita a partir do edital FOCA, então fica o nosso agradecimento também à Secretaria de Cultura. Nos ajudem a trazer mais pessoas para esse teatro, avisem a galera aí de Santa Cruz, Jacarepaguá, Bangu e Penha que a gente está lá na próxima semana. Se vocês entrarem no nosso Instagram, @Instituto Cultural CERN, tem lá uma agendinha com a data de cada local desses. No mais, a gente tem um bate-papo, né? A gente tem um bate-papo agora. De 15 No mais, minutinhos. sigam as nossas redes sociais. Sim, Quem fez sim. foto, vídeo, marca a gente, @Instituto Cultural CERN. Tá no Tem aí programa que vocês receberam. E a gente vai estar aqui agora para uns 15 minutinhos rápido de bate-papo. Se alguém que a gente sabe que tem uma galera aí que estuda teatro, que é de escola de teatro, tem várias escolas que a gente já viu aqui, de Chiesá, de Martins, Unirio, enfim. Cal, né? Achei ali também uma galera, achei aqui. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o espetáculo, saber alguma coisa do nosso processo, estamos aqui agora à disposição por no máximo 15, 20 minutinhos. Enfim, se alguém quiser falar alguma coisa... Acho que é isso, trocar alguma perguntar coisa. ou até fazer algum apontamento sobre fiquem como à foi atravessado vontade. pela história, se já conhecia a história de João Cândido ou não. Enfim, fiquem à vontade. Minha mãe quer saber com quantos anos João morreu e de quê? Nossa. Ih, peraí. Espera que a gente tem que voltar a 6 anos de pesquisa. 89. Acho que é isso. Em 2019 foi o cinquentenário, a gente estreou esse espetáculo quando completou o cinquentenário de morte dele. Foi em 2019. Galera de exatas? 6 anos a mais. 69. 69? 69. E ele morreu de Acho que tuberculose. foi, Né? a tuberculose avançou, Complicações pulmonares. É importante a gente até falar sobre isso, porque é isso, a gente fez uma pesquisa super extensa sobre o João Cândido 6 anos atrás, quando a gente fez a estreia do espetáculo. E aí, sobre essa pesquisa, a gente entrevistou o Candinho, que é o único filho dele ainda vivo, que mora em São João de Meriti. E a gente fez 5 mesas de bate-papo sobre vários temas que perpassavam o espetáculo. Teatro e heróis pretos, teatro e periferia, teatro e direitos humanos. Todo esse material tá na nossa página de YouTube, foi filmado e tá disponível na nossa página de YouTube. E aí foi uma escolha nossa, na verdade, não chegar no espetáculo na morte de João Cândido, porque a gente queria terminar com ele sendo exaltado e não com a gente sofrendo essa morte. Então, assim, algumas coisas da pesquisa vão ficando, né? 6 anos atrás a gente pesquisou e tal, e foi uma escolha nossa não chegar nesse momento pra gente terminar celebrando em festa. Como é seu nome, o nome da sua mãe? Sim. Só em São João de Meriti ele viveu quase 4 décadas. Depois de tudo isso. Como é o nome da senhora? Dona Sandra. Essas pessoas de São João não sabem quem foi o João Cândido. A onde eu moro tem lá um parque, João Cândido. Fizeram agora uma coisa. É difícil chegar, no lugar onde fizeram homenagem. É muito difícil chegar lá. Vocês sabem disso? Então é muito difícil. Livro, quando eu estudei, ginásio, nunca vi nada sobre João Cândido. Era ditador. Brava. Não tinha nada de João Cândido.
Foi muito legal vocês terem recuperado a letra original da música, que essa letra foi censurada na época da ditadura. Então, quer dizer, bem depois da morte dele, ele continuava sendo censurado, né? Essa letra do João Bosco foi censurada. E não sei se vocês notaram que... e aí ele teve que mudar várias coisas da letra. Mais especificamente todos os termos que se relacionavam à revolta, a chibata, o marinheiro, o almirante, da letra original é almirante negro. E muito legal isso, porque tinha muito tempo que eu não escutava a versão original. Praticamente não se escuta, né? Porque a versão que ficou conhecida foi a versão já censurada. Sim, eu conheci porque teve um grupo mineiro, há muito tempo, que, né, já depois, que gravou. E aí eu fiquei sabendo por conta disso, que gravou essa versão, é por isso que eu conheço. E realmente ela estava... A gente conheceu na pesquisa do espetáculo. Pois é, ela estava esquecida. Eu sou morador de São João de Meriti, eu sou nascido e criado, moro no Jardim Paraíso, perto do Vila Stélio. E é a segunda peça de teatro que eu assisto na minha vida. Assim. Eu nunca... A primeira foi dentro do Instituto da companhia. E eu tô muito assim, eu tô sem palavras, acho que eu chorei porque eu podia chorar, não só também, lógico, com a história do João Cândido, mas de saber que ele faz parte da história do lugar. Que eu cresci, eu sou artista e assim, é muito difícil ser artista periférico e não ter referência, né? Tipo, a gente cresce, tipo, num lugar muito cruel, e eu sou da favela do Dito. Gente, desculpa. É porque eu tô muito emocionado com o espetáculo, porque, nossa, é muito bom ter referência, sabe? Que, tipo, o lugar de onde você vem abrigou um herói como o João Cândido, que foi tão importante para a história do nosso país. E realmente, como eu falei, a gente que é artista periférico, a gente luta todo dia para ter referência, para ocupar os espaços. Acho muito importante essa história sobre o meu lugar, sobre esse homem, está sendo montada também nesse espaço que, assim, que é a Zona Sul, que é um espaço tão hostil pra gente, sabe? E, assim, eu estou muito orgulhoso de descobrir toda a história dele, de saber que ele passou a vida dele ali e que ele também atuou ativamente dentro de São João de Meriti por melhorias nesse lugar. Então, assim, eu acho que o sentimento que eu estou tendo é muito de realmente ter uma identificação, de saber que poder falar, pô, João Cândido de assim, de Edson João de Meriti. Eu gosto muito de falar de onde eu venho, assim. Eu ainda moro lá e eu já trabalhei muito com crianças, eu já fui professor também com crianças do meu bairro, e eu fico pensando, a gente normalmente não tem acesso, sabe? Tipo, e São João de Meriti, ainda mais a comunidade onde eu moro, ela ainda é tão precária em investimento cultural, em acesso. A gente vive um ostracismo muito ideológico também. É uma comunidade que, além do ostracismo geográfico, tipo, a gente é muito destacado de todos os lugares. Só tem 3 linhas de ônibus para sair de onde eu moro. E é muito bom chegar aqui e ver um espetáculo dessa magnitude. Que fala também sobre o meu lugar, sabe? Então, assim, parabéns, assim. Além disso, também desculpa estar tão emocionado. Eu fiquei muito impressionado com a atuação e também o espetáculo visual. Eu sou artista visual, visualmente. O espetáculo é muito grandioso, os figurinos são incríveis. A forma, a direção musical do espetáculo e a cenografia. Nossa. A hora que virou um trem, toda essa cenografia, eu quase dei um grito, assim. E assim, o navio, que pode ser algo muito distante para mim, que não nasci num lugar portuário, mas que faz parte da história do João Cândido, quando vocês usam esse cenário para virar um trem, que o transporte público para qualquer pessoa que é periférica é algo que faz parte da nossa vida. Então, assim, tipo, eu acho que identificação acho que é a principal palavra que eu tive assistindo esse espetáculo. E parabéns, nossa, enfim. Da pesquisa também. Os 3 irmãos também. Você falou da cenografia, do figurino. Eu acho importante a gente falar o nome dos artistas que trabalharam junto com a gente.
a nossa ficha técnica ela foi composta por quase 90%, 80% de artistas pretos. Cenário de Cachalote Matos. Primeira indicação dele ao Prêmio Shell de Teatro em 2022 com esse cenário. Figurino, Carol Barros. Costa, Carol Barros, Carol Barros. Direção musical do Cadu Monteiro, que também teve junto com a gente durante todo o trabalho. Iluminação, Ana Luzia de Iluminação Simone. de Ana Luzia e do Vitor. A gente teve preparação corporal de Orlando Lula Caldeira e supervisão supervisão do Rodrigo artística França. de Rodrigo França. E é importante a gente falar assim, preciso pegar o gancho aqui de São João, porque é isso. Também sou de São João, parte da equipe é de São João. A companhia tem um espaço em São João, me emociona pra caramba saber que a primeira vez que você foi no teatro foi uma peça dentro do nosso espaço, porque a gente tá lutando pra caramba pra fazer aquele espaço acontecer. Foi o Maldita. A gente tá... Que foi uma peça montada com alunos de 2 turmas da nossa escola em São João, então assim, tudo isso é realmente emocionante, e quando a gente começou o projeto de pesquisa de Turmalina, era por isso. Era porque a gente não tinha referência. Eu cresci sem saber que João Cândido morou quase 4 décadas em São João. Então, falou assim, cara, esse cara que foi importante pra caramba pra história do nosso país, andou pelas ruas que a gente anda e a gente cresce sem saber disso. Então, assim, que bacana saber que chegou, porque isso é uma pesquisa continuada também. A gente estreou recentemente um outro espetáculo, o espetáculo Três Irmãos, que inclusive a gente vai se apresentar no Sesc São João de Meriti dia 26 de abril, que é um espetáculo que fala sobre os 2 anos em que Jorge Amado morou em São João. Então a gente tem feito essa pesquisa de trazer, e agora a gente tem um 3º espetáculo que ainda não existe, né? A gente está inscrevendo agora no edital para completar essa pesquisa sobre uma outra pessoa também de São João. Então, assim, é um pouco disso, é um pouco de pegar referências que a gente não sabe que existe, e ao mesmo tempo, talvez isso seja muito pretensioso e eu peço desculpa para que seja, se for, mas também conseguir de alguma forma se tornar referência, de alguma forma. Porque eu cresci sem conhecer artistas de teatro bem-sucedidos da minha cidade. E aí saber, assim, eu ouço pessoas falando, tipo, com Três Irmãos a gente ganhou o Prêmio Shell de Dramaturgia pro Vinícius Baião, que é meritiense. E eu ouço pessoas falando, jovens artistas de São João falando que a nossa trajetória tem ajudado eles verem que é possível. Então, obrigado pelo seu depoimento, porque isso me emociona pra caramba, porque a gente luta muito, muito, muito há 12 anos para conseguir estar aqui. Então, obrigado de verdade. Eu venho por causa de vocês. Obrigado. Vocês são de São João. Obrigado. Me deu vontade, tipo, eu sempre quis ir ao teatro, mas é caro. E eu ainda sou artista pop. E aí, mas eu vi o documentário de vocês ano passado, a convite de um amigo no cinema em São João, no Rio Grande do Rio. E aí eu falei, nossa, que incrível. E aí eu soube um pouco da história também. Foi lá que eu descobri que João Cândido morou. Porque eu sempre passava pelos com 110, em frente àquele mural que tem ali perto do Hospital da Mulher. E eu vi o João Cândido ali, eu não entendia, porque tipo, nossa, um mural identificava que era o João Cândido, mas eu não fazia ideia de que ele tinha, a história dele tem a ver com a história de São João de Meriti e da história do meu município, assim. É difícil morar lá, sabe? É muito difícil morar lá. Mas é a nossa casa, né? É o lugar que a gente se identifica, que a gente se sente em casa, né? Então é muito bom você... Ai, gente, é isso. Acho que eu já falei tudo que eu tinha preparado. Muito bom. Nossa, que espetáculo incrível. Parabéns. A última pergunta? Alguém? Horário. Nada, 3 minutos. 3 minutos. Temos 3 minutos. Eu gostaria de comentar as perseguições, ainda acontecem, né? Sim. No passado, o comandante da Marinha surgiu a possibilidade, né, de João Cândido entrar no livro dos heróis. E eles O negaram. comandante da Marinha, de forma ridícula, truculenta, unitária, foi nos noticiários e colocou como que o João não é herói, né? Não é herói nacional, né? Mas isso aí o público Paraná. decidiu, né? A gente, sociedade, né? Vem lutando contra esse apagamento, essa perseguição que ainda acontece.
Só pra vocês terem uma ideia, tem uma estátua de João Cândido que ficava na Praça Mauá. Praça 15. Praça 15, perdão, Praça 15. Ela tinha sido colocada, e houve uma exigência que ela fosse colocada de costas para o prédio da Marinha. E essa estátua ficava num lugar que, quando o VLT chegava lá, o VLT tampava essa estátua. E aí começaram, assim, motivados por causa do cinquentenário da morte dele em 2019, começou uma série de movimentos para trazer de volta a imagem, a história de João Cândido. E aí, recentemente, conseguiram realocar essa estátua, ela saiu de onde ela estava e foi para o centro de uma praça, que eu não me lembro agora exatamente onde é. Onde? Marechal Âncora. Essa estátua foi recolocada. Na década de 80, teve uma escola de samba que ia fazer um enredo sobre João Cândido e foi proibida de fazer o enredo a partir de uma perseguição. Ano passado, João Cândido foi o tema da Tuiuti. A gente, inclusive, foi convidado para sair no último carro. Então, assim, são lutas que ainda existem. Ele foi aprovado como herói da cidade do Rio de Janeiro, mas a luta para ser aprovado como herói da pátria a nível nacional ainda continua e foi uma luta que foi embargada na última gestão presidencial. Então, essa é uma luta que ainda prossegue o tempo todo. Essa perseguição, ela não acabou. Assim, ainda é uma luta diária contra esse processo de apagamento. Ela queria falar alguma coisa. Não, eu ia perguntar, mas... Não, eu vou perguntar. Vocês, primeiro, vocês são muito fodas, eu admiro muito vocês. O jeito que vocês fazem arte me emociona pra caramba. Meu Deus, a pergunta. Lembrei. Vocês fizeram pessoas que existiram. Isso é muito foda, deve ser muito difícil. Como é que foi pra vocês trazerem essas personas muito fodas,